Brigatti, um abraço para você, muito obrigado por atender aqui a nossa solicitação. Ô Batista, eu que agradeço, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, a torcida da Ponte Preta. Enfim, antes de começarmos a responder, né, as perguntas, principalmente pela Ponte Preta do campeonato, eu quero agradecer, fazer um agradecimento muito grande aqui. A gente tem que ser grato ao nosso elenco, né, jogadores comprometidos, jogadores que compraram a causa, na verdade, da Ponte Preta poder realizar e cumprir seus objetivos, e desde quando eu assumi o ano passado é o que tem feito os atletas, né? Então eu dou os parabéns a eles, dou os parabéns ao nosso presidente Marco Eberlin, que não é fácil, né, gerir uma instituição como é a Ponte Preta, as dificuldades diárias. Dou os parabéns à nossa diretoria também, dou os parabéns à nossa comissão técnica e principalmente à nossa torcida, que comprou a causa também em relação a gente resgatarmos, né, para conseguir resgatarmos a Ponte Preta e voltar, né, a ser aquela equipe tradicional como sempre foi. Ô, Brigatti, antes da gente entrar propriamente dito no jogo diante do Palmeiras, você, há 4 anos atrás, numa situação muito parecida, pegou o time na zona de rebaixamento, classificou e foi para a semifinal do Campeonato Paulista. Agora, de novo, ou seja, 4 anos depois, qual é o segredo? Na verdade, naquela ocasião, nós pegamos o bonde andando, né, como dizem no futebol, uma equipe que naquela época não estava se encontrando, e nós conseguimos, né, juntamente com toda a comissão técnica, com os atletas também, nada você faz sozinho, conseguimos reverter uma situação que era praticamente irreversível. Naquela oportunidade tivemos uma pausa devido à pandemia, que nos ajudou demais, principalmente na parte física e técnica da equipe, e nos últimos 2 jogos, né, que a gente precisava vencer depois da pandemia, ou durante a pandemia, na verdade, que foi o Novo Horizontino e o Mirassol, nós conseguimos êxito de não deixar a Ponte Preta ser rebaixada e conseguimos, né, passar para as quartas de finais. Naquela ocasião, frente ao Santos, tivemos uma vitória brilhante dentro da Vila Belmiro por 3-1 e conseguimos ir para a semifinal contra o próprio Palmeiras, que a gente vai enfrentar agora, uma equipe muito difícil, dirigida pelo Vanderlei Luxemburgo, e naquela ocasião nós perdemos a semifinal. Enfim, agora é um pouco diferente, a gente já vem num processo desde o Campeonato Brasileiro, que também conseguimos, né, a permanência na Série B, só que o mais importante, tendo pouco tempo também, nós conseguimos fazer uma pré-temporada boa, conseguimos trazer atletas que se encaixou no sistema de jogo da Ponte Preta. Enfim, os atletas entenderam e aceitaram, né, tudo aquilo que a gente passa para eles diariamente, e conseguimos, né, com muita dúvida de todos, inclusive de nós também, né, de conseguirmos primeiro uma pontuação que a gente se mantesse no Campeonato Paulista para o próximo ano, e também essa pontuação agora que nos dá a classificação para as quartas de finais frente ao Palmeiras. Vamos às perguntas para João Brigatti, técnico da Ponte, o nosso convidado hoje na entrevista do dia. É sempre bom conversar com o João, que o João é um cara verdadeiro, transparente e fácil de entrevistar, não é? Mas nessa pergunta do Batista, você se esqueceu do principal fator, né? Pelo menos na minha opinião. Você recebeu o melhor reforço que um técnico pode receber na disputa do campeonato. Sabe qual foi? Salários em dia. Você concorda? Na verdade, isso é muito importante, né, Cega? Não tenha dúvida. Quem trabalha quer receber. E na Ponte Preta, no futebol, não é diferente. Como eu já disse aqui, eu tenho que dar os parabéns, né? Todos nós temos que dar os parabéns para o Marco Eberlin, porque é um processo complicado você pegar uma situação de uma instituição que está, né, em dificuldades financeiras muito grandes, e você conseguir reverter, mesmo que momentaneamente, uma situação dessa e pôr os salários em dia. Você vê que em fevereiro agora pagou-se dentro do mês, né? Isso te dá uma credibilidade, te dá uma situação de cobrança ainda maior em cima do elenco dos atletas, e eles entendem que a partir do momento do início do campeonato, que nós fomos ao mercado contratar jogadores, deu a palavra que o pagamento sairia em dia. Isso é muito importante. Então, logicamente que está dentro do contexto, CH, mas você não faz milagre somente com salários em dias. Sabe o que eu dei destaque?
Porque em janeiro a situação era terrível, Brigatti. Não tenha dúvida. E de janeiro para cá, no início do teu trabalho, para esse momento, a situação mudou completamente, ou eu estou enganado? Não tenha dúvida disso. Te passa uma maior tranquilidade para o elenco, para todos os atletas, e aquele do dia a dia, né? Que você não fica ouvindo quando que vai sair salário, como que está a situação financeira. Enfim, isso aí já é passado, né? Principalmente no início de ano, que nos dá essa tranquilidade de poder cobrar ainda mais do elenco, de a gente poder buscar, né? Que nós vamos buscarmos coisas boas, coisas grandes ainda esse ano, você pode ter certeza disso. Vladimir Catarina, sua pergunta ou perguntas para o João Brigatti, o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Brigatti, prazer falar com você mais uma vez, né? A gente conversa bastante nos jogos e agora também no dia a dia. Em julho do ano passado, você foi apresentado juntamente com o Pintado, né? O Pintado assumido como técnico e você como coordenador técnico. Me lembro que naquela entrevista você já disse, olha, eu não vim para ser sombra, não penso em ser técnico, eu vim para ser coordenador técnico, o Pintado vai ser o treinador. E a gente que, às vezes, só de vez em quando somos meio corneteiros, né? A gente disse, olha, não, provavelmente se não der certo, né, com o Pintado aí o Brigatti assume como treinador. E foi o que aconteceu, você assumiu, conseguiu aí uma boa campanha na reta final da Série B, né? E, consequentemente, também livrando a Ponte de qualquer possibilidade de rebaixamento na ocasião. E a classificação agora para a segunda fase do Campeonato Paulista. 7 meses depois, você acredita na sua avaliação que valeu a pena ter assumido esse compromisso, ter aceitado esse compromisso de se tornar treinador mais uma vez? Olha, primeiro tenho que dar os parabéns para o Pintado também, que classificou a Portuguesa, pegou numa situação complicadíssima, né, como estava, e conseguiu a classificação. Enfim, naquele momento e naquela época, como eu vim como coordenador, eu tinha passado para vocês que a minha intenção não era de ser treinador, de voltar a ser treinador da Ponte Preta e qualquer outra equipe. Enfim, é uma situação que aconteceu de momento, nós fomos atrás de outros treinadores, treinador renomado. Posso até dizer um aqui que é meu amigo, que é o Jorginho, que não aceitou naquela ocasião. E mais 2 treinadores que não aceitaram assumir a Ponte, principalmente naquele momento, com salários atrasados, todos os problemas que a gente estava vivendo. Quais os outros 2? Uma pontuação, eu prefiro estar trabalhando aí próximo também. Então, enfim, são situações daquele momento que o Marcos Eberlin, juntamente com o Koyama e com a diretoria, me fizeram o convite e a gente prontamente aceitamos, né, depois dessa negativa dos treinadores, para que a gente pudesse assumir a equipe. Confesso para você que não foi fácil, foi uma situação complicadíssima, mas que o objetivo nosso, né, era de permanência no Campeonato Brasileiro da Série B, como muitos também não acreditavam. E nós conseguimos o objetivo da permanência, que nos dá, né, uma tranquilidade, nos dá um respaldo muito grande ao longo do ano, porque você disputar um campeonato da Série A do Paulista, você conseguir uma classificação para as quartas de finais, você ter logo em seguida esse campeonato, um campeonato brasileiro da Série B tão forte como eu acho que a instituição da Ponte Preta merece ainda mais. Você falou como muitos não acreditavam numa permanência na Série B, e muitos não acreditavam também numa permanência na Série 1 e ainda mais numa classificação à segunda fase do Campeonato Paulista. O ideal é que continue não acreditando muito para dar certo? Não, na verdade não é isso o processo. O processo é você conseguir os objetivos. Nós conseguimos o objetivo de permanência na Série B do Brasileiro. Conseguimos o objetivo que foi traçado juntamente com a diretoria de uma segunda fase do Campeonato Paulista. Estamos aí frente ao Palmeiras. É uma equipe muito difícil, mas enfim, nós estamos vivos dentro da competição. E agora a gente almejarmos, né, coisa maior para a Ponte Preta. Não é só se pensar em livrar de rebaixamento e apenas permanência. Como eu digo, eu vivo cobrando, e hoje nós teríamos uma reunião de manhã, passou para o final da tarde, em relação a gente ir no mercado para poder qualificar o nosso elenco, porque o Campeonato Brasileiro necessita. Nós perdemos jogadores ao longo do Campeonato Paulista, são jogadores que eram titulares e tinham um lastro muito grande, né, de mais de 3, 4 anos de formação dentro da Ponte Preta. Isso é diferente, faz uma diferença. Enfim, que a gente precisa a cada vez mais a gente buscar situações melhores para essa instituição que é a Ponte Preta que merece. Ô João, ontem o Eberlin deu uma boa entrevista para a gente na Rádio Bandeirantes, inclusive ele falou desse compromisso que vocês teriam agora, mas sim, passou para tarde para você atender a gente aqui. E entre outras coisas importantes, ele disse o seguinte: o Brigatti é o único treinador de todos os treinadores que trabalharam comigo que eu não dou palpite. Não interfiro em nada e não falo nada, é verdade?
Eu acho que nós conseguimos uma relação de confiança, né? De você confiar no presidente, e o presidente confiar no treinador, saber que está em boas mãos, porque a cobrança nossa, eu não aceito derrota. A gente faz de tudo, procura, logicamente, dentro das situações normais, e cobrarmos os atletas, passarmos para os atletas sempre com respeito, sempre com educação com eles, porque os atletas que vão dar a resposta lá dentro. Então, é verdade isso. O Marcos, pós o jogo a gente conversa em relação ao jogo, mas não se conversa em relação à situação de escalação. Eu acho que deveria saber também, porque o presidente é o presidente do clube, deveria saber, mas nesse momento, como eu disse, acho que a relação de amizade e relacionamento de confiança que nós pegamos, que a gente tem, dá essa tranquilidade de ele não perguntar e não Eu tô brincando, hein, Marquinhos? Só para dar uma descontraída, porque foi muito legal a entrevista ontem. Interessante, porque é o seguinte, não é comum a presidentes, né? O Marco Eberlin, ele tem um conhecimento muito grande, profundo de futebol. Não é fácil debater com ele, hein? O cara tem que estar muito bem embasado para debater. Nós já tivemos inúmeros debates, arranca-rabos e tal. E eu gosto disso, né? Porque é um cara verdadeiro, direto e conhece muito de futebol. Então, eu penso assim, há um certo preconceito. O presidente não tem que dar palpite. Mas se a coisa vai mal, estoura no presidente. E se tem um presidente que tem conhecimento de futebol, não é interferir na escalação, não é isso que eu estou dizendo. E tem uma coisa esse positiva. Diálogo, essa conversa, tem uma se puder contribuir, tem né, uma coisa positiva nisso. O fato de ele não interferir ou não tentar é confiança no trabalho do João. Eu acho que é tudo que o Batista falou, mas nesse momento você precisa de tranquilidade financeira, administrativa, colocar jogadores que sejam legais para a ponte, para você atravessar aí o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, e essa amizade barra confiança. Isso é o esteio do trabalho dele. Né? Não tenha dúvida disso. Eu acredito que eu já trabalhei em grandes equipes, em várias equipes, com vários presidentes que logicamente também queriam interferir. Eu acho normal e natural o presidente saber da escalação antes do jogo, saber da escalação ao longo da semana, agora interferência, ponto. Então acho que essa relação de confiança que nós temos é muito importante, muito mais do que amizade. Amizade é uma situação, relação de confiança dentro do trabalho é totalmente diferente. E uma coisa que o Marcos Eberlin tem, principalmente, que é importante para qualquer treinador que venha trabalhar na Ponte Preta, é o respaldo que ele dá para o treinador. Sim. Isso é muito importante, principalmente a formação dos atletas de hoje. Qualquer situação adversa, principalmente de banco de reserva ou não escalação, logicamente que já gera uma situação complicada, já gera empresário ligando e aí complica a vida do treinador. Então esse respaldo é o que o Marcos Eberlin tem de melhor. Obrigado. Falando propriamente dito agora do jogo contra o Palmeiras, partida marcada para sábado, lá em Barueri. A Ponte é o único time que não poderá colocar a sua torcida no estádio. Os outros 7 poderão colocar as torcidas dentro do estádio. Então você não terá lá o respaldo da torcida na Ponte, que é muito importante, né? Tem feito aí uma participação, especialmente no estádio Moisés Lucarelli, muito importante. Você já até em entrevistas coletivas fez agradecimento à torcida. Agora, como trabalhar com um favoritismo tão grande? E até você falou do Marco Eberlin, ele deu uma entrevista ontem, colocamos no ar aqui. Ele estava na reunião lá no Conselho Técnico das quartas de final. E ele falou do abismo financeiro que existe entre a Ponte e o Palmeiras. Então, como motivar, como trabalhar a sua equipe diante de um cenário de um favoritismo tão grande do Palmeiras em relação à Ponte? Primeiro você precisa estudar muito a equipe, é o que a gente tem feito em relação ao Palmeiras, né? Já estamos
vendo esse adversário, essa equipe, essa instituição muito forte que está, principalmente o Palmeiras no cenário nacional, uma equipe muito grande, muito difícil de ser batida, uma equipe que joga junto há muito tempo, enfim, mas a gente não morre de véspera, né? Quem morre de véspera você sabe que é peru, né? Então a gente vai, logicamente, dentro de uma humildade, mas propor o jogo também, buscar fazer o nosso jogo. Já tenho passado para os nossos atletas a importância, né, da gente poder também chegar e jogarmos, para que a gente não possa ficar só tomando sufoco do Palmeiras, porque uma hora realmente acaba vazando e a gente não buscarmos, né, o resultado que a gente vai buscar em frente ao Palmeiras. É uma equipe muito difícil, como eu já falei, uma equipe que constrói, uma equipe que tem uma transição muito rápida, diferentemente de São Paulo e Palmeiras e Corinthians, como nós enfrentamos. Corinthians só tem transição, São Paulo trabalha a bola, mas não tinha transição. Enfim, o Palmeiras é um pouco mais completo em relação a essas duas equipes, que nós vencemos, né? Mas enfim, é trabalharmos bastante com o apoio da nossa torcida, mesmo que não esteja presente lá, estando em Campinas no pensamento, para que a gente possa ir em Barueri fazer uma excelente partida, e o pensamento é sempre, né, em busca do resultado positivo, porque nós queremos coisas maiores dentro da Ponte Preta. 3 zagueiros ou é segredo? É segredo, mas a Ponte se encontrou muito com 3 zagueiros. Então, teve uma situação atípica contra o Santo André, uma situação até de estudarmos também o Santo André, que se encaixaria naquela situação. Nós não perdemos o jogo porque não fomos com 3 zagueiros, e sim, por uma falha nossa, por uma situação que não deu certo dentro da partida, mas a gente está estudando bastante o Palmeiras para que o nosso jogo possa se encaixar e a gente buscar o resultado, que é esse o nosso objetivo. Mas taticamente deve ser um jogo muito parecido, né, com o do Corinthians, né, Brigado? Você disse que o Corinthians tem características diferentes do Palmeiras, mas taticamente talvez o desempenho ou o comportamento da Ponte deva ser bastante parecido, né? Em termos de marcação, não tenha dúvida, mas o que a gente pede para nossos atletas e o que a gente vai tentar fazer é que a gente construa também, né? Que a gente consiga jogar no campo ofensivo. Mas se a Ponte não marca o gol logo no comecinho, naquela partida, também a atitude seria diferente. A gente não dá para saber, né? Que você vai conduzindo o jogo vai se tornando um caminho, vai tomando um caminho que muitas vezes você espera. Falar, né? Oi? Tem que ver o que o jogo vai falar. O que o jogo propõe para você. Mas o pensamento nosso, logicamente, que é ter a mesma marcação que nós tivemos frente ao Corinthians, logicamente com um pouco mais de ofensividade para a gente poder levar perigo também e, logicamente, construir, né, situações de gols para que a gente possa passar para a próxima fase. Você perdeu 2 jogadores aí, né? São reservas. Claro, o elenco curto, 2 jogadores que vão fazer falta. Mas ganhou um jogador, né? Que é o Vinícius, contratado e inscrito no lugar do Leonaldi na Federação Paulista de Futebol, está já apto para jogar. Fala um pouco das características e de que maneira, caso haja necessidade, você vai utilizar o jogador como? Batista, em cima disso, a gente precisa também ter um pouco mais de equilíbrio, coisa que não tivemos, né? Principalmente com o Novaes e o Dudu no jogo do Santo André. Vai nos fazer muita falta, como você disse, o elenco curto, um pouco reduzido. São duas peças que certamente vai nos fazer falta. Em relação ao Vinícius, um atleta alto, centroavante de área, que sai também um pouco para poder construir as jogadas, marca a saída de bola do adversário, isso é muito importante, vai estar à disposição. Enfim, o Dodô também podendo voltar, depois de um período de lesão. Essa é uma ótima notícia. Uma ótima notícia, vai estar à disposição. Enfim, perdemos 2 jogadores e ganhamos mais 2, que ali pode dar uma qualidade maior para a gente poder nivelar o jogo. Obrigado. Só para encerrar, né, o Vladimir Catarino falou que você era o coordenador e tal e não pretendia ser treinador. E depois, por circunstâncias, acabou tendo que ser de novo treinador. Houve algum motivo pelo fato de você ter deixado a carreira de treinador e ter virado coordenador? Teve algum motivo específico ou não? Não, Batista, a gente vinha numa sequência muito boa, né? Trabalhando em vários clubes. Só que assim, chega uma hora que você fica 2 meses em um clube, 3 meses no outro. É aquilo que eu falei em relação ao... Tomou muito calote? Do respaldo, né? Do respaldo da diretoria e do presidente no seu trabalho. Isso é muito importante, é fundamental, eu diria. Hoje você, treinador, todos nós sabemos e acompanhamos aqui, vida longa são 6 meses dentro de um clube. Então isso vai, logicamente... Que é um absurdo, né? É um absurdo, vai te enchendo o saco, né, na verdade, e você vai
E eu tenho o meu neto e minha neta aqui, que é o João, né, e Ana Clara, que vou ser sincero para você, a saudade longe deles pesa bastante. Quais as idades? O João está com 1 ano e 10 meses e a Ana Clara com 5 anos. Nossa, é a coisa mais linda do benção. mundo, né? Logicamente com meus filhos, com a minha família, e agora o João Ricardo também esperando a Julinha, né? Que vai chegar aí agora no meio do ano. Mais um, terceiro dela, no meio do ano agora, está de 5 meses, né? Então, enfim, que ela venha com muita saúde para nos dar mais alegria aí. A família pesou então? A família pesa e pesa demais, Batista. Ao longo dos anos, a gente já trabalhando em vários clubes. Não é fácil trabalhar dentro do futebol, principalmente ser treinador de futebol aqui no Brasil. Todos, né? Todos se acham treinadores, não respeitam, enfim, tem que ter uma mudança, principalmente nessa relação de confiança dos treinadores, principalmente dos clubes, para que esteja, né, um pouquinho mais possa mostrar um pouco mais de trabalho, porque hoje os treinadores no Brasil, nós queremos um futebol de qualidade, queremos um futebol ofensivo, mas a maioria acaba se protegendo, né, com resultados para poder, né, se manter no cargo. E aí, logicamente, que abre mão da qualidade do espetáculo. Obrigado, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela classificação, não é pouco por todas as dificuldades já relatadas aqui por você. Então, independentemente daquilo que possa acontecer, a Ponte tem chance, por que não? Tudo bem que o Palmeiras é o grande favorito, mas a Ponte já aprontou aí em situações anteriores contra gigantes. Aliás, o próprio Palmeiras lá em 2017, a Ponte meteu 3 aqui no estádio Moisés Lucarelli e foi para a final contra a equipe do Corinthians. Boa sorte, grande jogo e tomara que você consiga a classificação. Eu que agradeço, Batista, mais uma vez a oportunidade. Lógico, tudo que foi passado para nós, né, que nós conseguimos os objetivos, a gente tem que almejar coisas maiores. A Ponte Preta é muito grande, a torcida da Ponte Preta é muito grande. Então a gente tem que fazer e lutar a cada dia para que esse clube aqui possa ser e voltar a ser grande como sempre foi. Então eu peço para a nossa torcida pensamento positivo, para os nossos atletas, você pode ter certeza que vai ser um jogo guerreado e nós vamos sim em busca do resultado positivo. Acreditem, a Ponte Preta pode passar de fase, é só acreditar. A produção entrou em contato com o Paulo Santana sobre essa questão de torcida, não pode comparecer lá em Barueri, a Ponte está tentando ver se consegue um telão no estádio Moisés Lucarelli, só que depende de aprovação da Polícia Militar. Vai requisitar a anuência aí, né, a autorização da Polícia Militar, mas nesse momento ainda não tem a informação se o torcedor poderá ou não comparecer ao Majestoso para assistir pelo telão. Seria muito bom que tivesse essa condição, né? Torcedores reunidos no estádio, um telão gigante, e aí todos podendo acompanhar a partida como se ela estivesse acontecendo no estádio Moisés Lucarelli.